querida terapeuta de luz. Vamos para mais um dia da nossa jornada de autotransformação. Estou muito feliz em te ver aqui de novo. Vamos juntas fazer um exercício do Grabovoi do 28º dia do mês, do livro Métodos de Concentração. Estou muito feliz em te encontrar aqui para a gente poder construir juntos essa história de sucesso, essa nova página de sucesso que você está escrevendo agora e que daqui a pouco você vai viver. Para quem não me conhece, meu nome é Alma Tente, eu sou especialista no ensinamento de Grabovoi, ajudo terapeutas integrativas como você a acelerar os resultados dos seus clientes aplicando esses números, né? Incríveis, esses números do Grabovoi. E se você gostar dessa chamada, se você gostar do nosso exercício de hoje, não deixa de compartilhar, não deixa de curtir aqui a nossa página, de nos seguir. E no final dessa chamada, no final desse exercício, eu vou trazer uma dica poderosíssima para os seus atendimentos de terapias integrativas trabalhando números de Grabovoi, né? Então, não deixa de ficar aqui conosco até o final, e mesmo se você for assistir esse exercício depois, no final eu sempre deixo aqui uma dica para os seus atendimentos. E a gente vai fazer, né, vai iniciar a fazer aqui esse exercício de hoje, lembremos que os exercícios dos números de Grabovoi voltados para os métodos de concentração são diários, respeitam, né, eles precisam respeitar o dia do mês. Hoje, especificamente, vamos fazer o 28º exercício do 28º dia do mês. Eu, junto com você, a gente vai fazer juntas. E se você ainda não começou a fazer esses exercícios e quiser começar a sua jornada agora, hoje, dia 28, no final do mês, não tem problema. Você pode esperar, né, fazer todos os exercícios até o 31º, que faremos juntos aqui ao vivo. E depois da virada do mês, esses exercícios ficarão aqui nas nossas redes e você pode revisitar quantas vezes você desejar. A única ressalva é que eles precisam respeitar o dia do mês, ok? Então você tem que sempre respeitar o exercício correspondente ao dia do mês. São os únicos exercícios do Grabovoi que precisam, né, que tem essa ressalva. Os outros podem ser trabalhados em qualquer dia, a qualquer momento, qualquer hora. Alguns precisam respeitar hora também. Tem horário específico para realizar. Horário específico da noite para poder realizar. Muito poucos. A esmagadora maioria não tem horário, não tem dia, e você pode fazer a qualquer momento. Mas a nossa jornada aqui de autotransformação, ela respeita os dias do mês. E para você participar, o fundamental é que tenha um objetivo. 100% das práticas do Grabovoi são o que a gente chama de criativas. São práticas que criam, que te ajudam a criar algo na sua vida. Alma, criar como assim? Né? Pegar uma massinha de modelar e criar alguma coisa, mais ou menos isso. Mudar algo, melhorar algo, né? Manifestar algo, trabalhando com a sua região consciencial, trabalhando com a sua essência, trabalhando com a sua região, né, com a sua estrutura espiritual para criar esse evento que você busca, né? Então pode ser das mais diversas áreas da vida, pode ser em qualquer questão. Aloma, posso fazer para uma outra pessoa? Pode, você pode também fazer para uma outra pessoa, tá? Especificamente os métodos de concentração eu nunca fiz, eu já fiz práticas pontuais para pessoas, né? Pessoas das mais diversas, né? Amigos, familiares, pessoas muito próximas, que eu amo muito. Eu cheguei a fazer e tive excelentes resultados. Não tenho dúvidas de que se você também quiser fazer essa jornada com outra pessoa, sim. Eu só não te aconselho, querida amiga terapeuta, a fazer para clientes. O próprio cliente precisa trabalhar a autotransformação, né? É uma questão que eu trago aqui. Claro, o Grabovoi não fala nada a respeito disso. Eu não sei se em outros países também é aplicado, né, os números de Grabovoi para a área, né, das terapias complementares. No Brasil, isso é muito comum. Mas o que eu quero trazer é que são práticas auto-aplicáveis.
Então, são práticas que garantem uma independência para aquele cliente de terapia integrativa. Sempre busque levar essas práticas de uma forma a orientar o cliente a realizá-las para ele ter os resultados almejados. E não você fazer para ele. Se você começa a fazer prática para todos os clientes, imagine se você tiver 10 clientes por dia, né? E se você trabalha 5, estou dando um exemplo aleatório, 5 dias na semana, 50 clientes fazendo o pacote ao mesmo tempo com você. Imagina você fazendo práticas para eles manifestarem algo na vida deles, para todos esses clientes. É humanamente impossível. Então, o que o Grabovoi traz é uma possibilidade de independência, uma possibilidade de empoderamento, e que você pode levar isso para o seu cliente também. Porque você vai auxiliá-lo a fazer e você vai coletando esses feedbacks, né? Os feedbacks dele em relação aos insights, em relação às situações que aconteceram durante a semana, em relação ao que ele está vivenciando ao longo desse processo, né? E como que está o mental. Né? O mental ele tem que ser dominado quando se trabalha um pacote terapêutico, trabalhando números de Grabovoi. Né? Então os números não dão nada. Quem fornece algo é o seu próprio cliente para ele mesmo. Os números potencializam quem ele realmente é. Os números eles abrem aquelas camadas para trazê-lo à própria essência. E ele começa a trabalhar com a própria essência para ele alcançar aquilo que ele busca. Porque a essência já é perfeita. Então foi essa época em que dizíamos, tem uma aluna que eu gosto muito, que ela falou comigo uma vez, não, mas ninguém é perfeito e tal e tudo. E aí naquele momento que ela estava mais exaltada, né, com as questões próprias, com as questões dela, eu deixei quietinho, mas pensei comigo, não somos seres imperfeitos, né? Fomos seres imperfeitos. Nós somos perfeitos, a gente só não tem consciência disso. Quando a gente tomar consciência disso, a gente vai usar a nossa própria perfeição para manifestar tudo que a gente precisa, para manifestar tudo que a gente quer, para tornar a vida mais simples, a vida mais fácil, a vida mais leve e mais divertida. Porque a gente está aqui para viver o fácil. Né? Ah, Loma, mas é esquisito porque a gente passa por tantas coisas. Sim, a gente passa por tantas coisas por não ter trabalhado a nossa consciência antes para resolver esses problemas. Uma vez que a gente começa a trabalhar a consciência, tudo começa a se tornar mais fácil. Porque a consciência, ela conecta com a nossa essência. E a nossa essência, ela é perfeita. Ela é maravilhosa. Ela sempre vai levar a gente para o caminho, para o melhor caminho. Para o caminho que vai nos trazer mais felicidade. O meu caminho é o mesmo caminho do que... Seja muito bem-vinda, Roseline. O Valmir também está sempre conosco. Né? A Malagazoga, né? Que provavelmente deve ter um outro nome, aqui é o seu nome do seu perfil. Sejam muito bem-vindos. E aqui eu vou no exemplo para vocês que estão aqui. A Roseli, o que ela busca e o que é interessante para ela pode ser totalmente diferente do que seja para mim. A minha intuição vai levar para o que me faz feliz baseado na minha missão, baseado no que eu sou, baseado no que eu vibro, baseado na minha contribuição para o mundo. A intuição da Roseli, com o trabalho consciencial, vai levá-la para um caminho possivelmente diferente do meu, e tá tudo certo. Mas vai levar para um caminho que vai trazer mais felicidade para ela. Porque quando a gente segue um caminho voltado para a nossa essência, a gente é mais feliz. E o que eu trago aqui para você levar para o seu cliente é justamente isso. O que vai fazer, essas práticas vão fazer com ele, é justamente abrir essas camadas, as camadas do mental, né, que nos dá muito trabalho, vai abrir essas camadas e trazer justamente o seu cliente para um nível de essência muito grande, muito profundo, a ponto dele começar intuitivamente a seguir um caminho que vai trazê-lo mais leveza, felicidade, né, abundância em todos os sentidos, porque ele vai viver o que ele é. Né? Então a gente está aqui não para viver dificuldade, a gente está aqui para viver o que a gente é. Né? O que faz parte da nossa essência. Eu vim trazer algo. Né? Vocês vieram trazer talvez algo um pouco diferente de mim. E quando vocês começam a trabalhar, a fazer, a viver de acordo com
isso que tem dentro de vocês, vocês passam a sentirem a vida muito mais leve e muito mais fácil e muito mais fluida. Começa a fluir muito mais. É como se você dançasse ao longo da vida. É como se fosse uma eterna música, né? Então, esse movimento acontece, mas ele vai acontecer quando o seu cliente viver a própria transformação e mais. Quando ele perceber que ele é o autor disso tudo e que ele é capaz disso tudo. A sensação de segurança, a sensação de capacidade de ser autor da própria vida vai levá-lo a um outro patamar e vai fazê-lo com que ele entre num novo ciclo, que é um ciclo de manifestar, manifestar e manifestar. Porque ele começa a entender que ele é empoderado para isso, de que ele é capaz disso, né? Então, e de que ele é livre. Ele não tem algemas mais. Ele é livre e nada e nem ninguém pode impedi-lo dele alcançar algo que seja as 3 palavrinhas que eu gosto muito, né? Legal, moral e ético, né? E de que vai fazê-lo totalmente feliz. Então, esse movimento ele é muito importante. Então, evite ao máximo trabalhar com essas práticas, inclusive com essa jornada, para um cliente. Ah, Loma, eu quero fazer para um familiar. Excelente. Eu quero fazer para uma pessoa que eu amo muito, quero fazer para meu esposo, eu quero fazer para um filho, eu quero fazer para um amigo muito querido, uma amiga muito querida. Beleza, tá ótimo. Né? Principalmente se for em casos em que eles não tiverem capacidade de fazer, ou em casos em que eles sejam, por exemplo, mais céticos. Né? Tem pessoas muito céticas em relação às práticas de terapias complementares, principalmente números de Grabovoi. E não tem problema nenhum você aplicar para essas pessoas. Eu já apliquei para pessoas céticas e deu muito certo. Quando o campo da pessoa se abre para você ajudar, dá muito certo. Quando o campo da pessoa está mais fechadinho, não tem problema. Eu fazendo essas práticas durante muito tempo, eu já consigo visualizar quando o campo da pessoa está fechado para aquela mudança. E está tudo certo, eu simplesmente paro de fazer aquela prática. E respeito, né? Claro que depende, né? Cada caso é um caso, mas se você começa a fazer constantemente, e se você não consegue ter essa visualização que eu tenho, mas se você faz e as práticas e não percebe melhoria naquela pessoa, não ache que o problema está com as práticas. Pode ser, e é muito provável, de que o campo dela esteja fechado para aquela mudança, né? O campo dela esteja mais, ela não esteja aberta para essa transformação. E pode ser. Alô, mas é uma coisa boa, por que a pessoa vai estar fechada? Livre-arbítrio. Todos nós somos feitos de livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio, Valmir que está aqui conosco tem livre-arbítrio, Roseli, né? Todos nós temos livre-arbítrio, né? Todos nós aqui presentes temos. E a escolha daquela pessoa pode não ser esse nível de transformação. A pessoa pode não estar pronta para essa transformação. E tá tudo certo, ok? Então, primeiro ponto, escolher esse objetivo profundo fazendo essas práticas. Tem que ser um único objetivo ao longo de toda essa jornada. E uma vez que ele ainda não tenha sido concretizado, e possivelmente não vai ter sido concretizado, porque senão ele seria até fácil demais, né? Talvez não valeria a pena uma jornada nesse sentido, mas você pode ir repetindo ao longo dos meses até esse objetivo ser completamente concretizado, né? Você pode fazer esse movimento, tá? Você pode fazer isso completamente. E então vamos lá. Eu te convido, querido terapeuta, a respirar fundo, deixar um pouquinho de lado aquilo que te tira o sono, aquilo que está te tirando a paz. Aquela pessoa que possivelmente falou algo que não foi muito agradável, que te incomodou. Aquela outra pessoa que não respondeu às suas expectativas em relação a alguma questão e você ficou chateada. Libera.
Eu te convido agora a você ser o seu próprio case de transformação para que você possa levar essa mudança para o seu cliente daqui a pouco. Para que você possa encher a boca para poder falar com ele aquilo que você já trabalhou nessas práticas, já alcançou, já manifestou, e o quanto ele também pode se autotransformar, porque a mudança vem dele. Então, respira fundo, se conecte com o seu objetivo, se conecte com aquilo que você quer fazendo essa jornada. E aqui eu falo as próprias palavras do Grabovoi. Nesse dia do mês, você deveria se concentrar igual ao 8º dia do mês, mas com uma diferença importante. O pensamento é o seguinte: você deve notificar o dia prévio, o 27º dia, quando determinando o tipo de concentração nos números 2 e 7, foi somado 2 mais 7 igual a 9. Nesse caso, a situação é diferente. O número 28 consiste em duas figuras, 2 e 8. Nesse caso, o número 28 deveria ser percebido como o seguinte: o número 8 dobrado. Esse é o motivo pelo qual o programa do 8º dia é repetido nesse dia. No entanto, essa repetição não poderia ser estrita. Ela não significaria uma cópia exata do trabalho anterior. Você tem que mudar alguma coisa. E, primeiro de tudo, mudar alguma coisa em você. Por exemplo, mudar alguma coisa na visão dessa concentração. Fazendo de acordo com o antigo esquema, no entanto, você deveria ver alguma coisa nova nisso. Olhar por outro lado. Você vai percebendo como a sua percepção dessas concentrações deveriam estar sempre se ampliando e se aprofundando. Esse é um processo criativo. Ele facilita o seu desenvolvimento. Então vamos lá. Respira fundo. Se conecte com o seu objetivo. Você vai imaginar uma sequência de eventos através da concentração. Então imagine que você está num lago assistindo uma corrida de lancha e a água está calma na frente dela e as ondas aparecem atrás dela. Ou uma folha crescendo de uma árvore. As nuvens aparecem e as primeiras gotas de chuva caíram sobre o chão. Pingos de chuva são consequência da existência da nuvem. Há numerosos exemplos similares. Você escolhe algum exemplo, algum fenômeno de causa e consequência. E você, ao mesmo tempo, associa o seu objetivo sendo alcançado, sendo manifestado, trabalhando esse exercício. Então respira fundo, conecta o seu objetivo, essa cena viva, cheia de cores, essa cena viva, cheia de abraços. Sinta os abraços, sinta a gratidão desse objetivo já ter sido alcançado. Sinta uma gratidão profunda dentro de você. Sinta essa gratidão. Pense em algum fenômeno, pode ser da natureza, de causa e consequência. Algo que aconteça e sofra uma consequência depois. Se conecte de novo, se conecte mais uma vez. Se conecte com essa causa e consequência, uma lagartinha que virou borboleta. E se conecte com o seu objetivo, sentindo uma gratidão profunda
profunda. Uma gratidão profunda por você viver isso. Uma gratidão profunda por você ter a oportunidade de criar isso. Por você também ter a capacidade de criar. Não só isso, como qualquer questão que você queira na vida. Mais uma vez, se conecte. Mais uma vez, o seu objetivo junto com essa transformação da natureza, o seu objetivo conectando com isso. Causa e consequência. Você cria e ele se manifesta. Causa e consequência. Libera dessa cena tudo o que você não deseja. Mantenha só o seu objetivo da forma que você deseja, da forma que você quer. Seja o que você quer. Sinta-se livre. Respira fundo. Aos poucos vamos para a sequência de 7 dígitos. 1, 5, 4, 3, 2, 1, 8. 1, 5, 4, 3, 2, 1, 8. Sequência numérica de 7 dígitos. Se conecte com esses números. Visualize esses números, emitindo uma luz, irradiando uma luz poderosíssima sobre essa cena, sobre você já celebrando, você já alcançando. Você lá, naquele local, com aquelas pessoas, rindo, chorando de emoção, resolvendo aquela questão que incomoda, mudando, criando, aprimorando, melhorando, criando aquele projeto do zero. 1, 5, 4, 3, 2, 1, 8. 1, 5, 4, 3, 2, 1, 8. Mais uma vez. Se conecte mais uma vez com esses números. Sinta a vibração deles. Sinta-se profundamente grata, profundamente grato. Sinta-se livre. Livre para mudar. 1, 5, 4, 3, 2, 1, 8. 1, 5, 4, 3, 2, 1, 8. Respira fundo. Expira. Aos poucos vamos para a sequência de 9 dígitos. 9, 8, 4, 3, 0, 1, 2, 6, 7. 9, 8, 4, 3, 0, 1, 2, 6, 7. Visualize profundamente esses números, escolha o que você gosta mais. Acesse como se fosse uma portinha, e aí você entra dentro desse número, uma portinha toda brilhosa, com uma luz. E você entra e você vive. Você não vê, você vive. Você vive aquele momento. Você vive. Você vive um momento de muita celebração. 9, 8, 4, 3, 0, 1, 2, 6, 7. 9, 8, 4, 3, 0, 1, 2, 6, 7. E você vivencia tudo isso. Entra novamente. Abre essa portinha, entra nesse número. Entra nesse número que você gosta mais. Vive, sinta essa vibração. E você se sente flutuando, porque a vibração é muito alta. E toda a cena do que acontece também flutua, porque a vibração é muito alta. E ela vem sobre você e ela te encontra. E ela te encontra de forma muito especial. 9, 8, 4, 3, 0, 1, 2, 6, 7. 9, 8, 4, 3, 0, 1, 2, 6, 7. Sequência numérica de 9 dígitos, mais uma vez. Abra a portinha, entra
nesse número com essa luz brilhosa. Acesse, viva intensamente, viva. O que eu tenho para você hoje é não viva, não espere a vida passar. Viva com intensidade. Mais uma vez, visualiza. E agora vamos para as sequências numéricas do 28º dia. Sequência numérica de 7 dígitos: 1, 8, 5, 4, 5, 1, 2. 1, 8, 5, 4, 5, 1, 2. Sequência numérica de 7 dígitos. Sinta novamente se conectando com esses números. Sinta-se em paz, sinta-se feliz. Sinta esses números conectando com você. E de dentro de você sai uma luz enorme. E nessa luz se projeta esse evento na sua vida já acontecendo. 1, 8, 5, 4, 5, 1, 2. 1, 8, 5, 4, 5, 1, 2. Você se projeta. Você projeta esse objetivo. Você projeta através da luz que sai de dentro de você, do seu cardíaco. Essa luz, ela sai de você depois que você se conecta com esses números. 1, 8, 5, 4, 5, 1, 2. 1, 8, 5, 4, 5, 1, 2. E aos poucos, novamente, vamos para a sequência de 9 dígitos do 28º dia, do dia de hoje. 1, 9, 5, 8, 1, 4, 2, 1, 0. 1, 9, 5, 8, 1, 4, 2, 1, 0. Sequência numérica de 9 dígitos. E mais uma vez você se conecta. Escolhe o número que você gosta mais. E ele vira uma cortina. E você acessa dentro dessa cortina e vive o seu objetivo. Você vive. Você não assiste, você vive. Você vivencia. Experimente já sentir essa transformação, já sentir essa mudança, já sentir esse evento já tendo sido criado. Sinta profundamente dentro de você esse evento já tendo sido criado. 1, 9, 5, 8, 1, 4, 2, 1, 0. 1, 9, 5, 8, 1, 4, 2, 1, 0. Se conecte mais uma vez com o seu objetivo. Escolha dentro dessa sequência o número que você gosta mais. 1, 9, 5, 8, 1, 4, 2, 1, 0. Faça dele uma cortina brilhosa com uma luz extremamente forte. E você entra nessa cortina e vive. Você vive aquela cena. Sinta-se já naquela cena. Se projete já para aquela cena. Seja essa cena. 9, 5, 8, 1, 4, 2, 1, 0. 9, 5, 8, 1, 4, 2, 1, 0. Viva mais uma vez. Escolha o número, passa pela cortina, sinta essa vibração alta. O seu objetivo até flutua de tão alta que é essa vibração. E você vive. Você escolheu viver isso, você vive aquele momento de celebração. Aquele momento em que você comenta com as pessoas, ora, lembro ainda, eu lá na jornada de autotransformação pensando nisso, e deu tudo certo. Aconteceu, que legal,
Que legal. E você conta para as pessoas. Você conta para pessoas queridas. Você conta para pessoas que têm um significado profundo para você. Não são quaisquer pessoas. Você compartilha com pessoas especiais. Porque o seu momento é especial. E não poderiam ser outras pessoas. Tinham que ser essas pessoas. 95814-210. Respira fundo. Respira. Respira mais uma vez. Respira. Agora vamos para o terceiro exercício, que é um texto filosófico, só para poder pensar um pouco a respeito, de forma proposital já com as palavras do Grabovoi que contribuem para uma mudança consciencial. Olhe para si mesmo como você olha o mundo todo por um caminho certo. Olhe para o Criador no mesmo caminho como o Criador olha para você. Olhe nos olhos dele e você verá os seus olhos. Você verá que os olhos do Criador, ou do universo, tudo que existe, é fixado em fenômenos distantes do mundo. Essa é a sua verdadeira tarefa. Você deveria dar nascimento para os mundos. Essa tem sido a sua verdadeira tarefa desde a sua criação. Desde ele, o Criador já tem criado. O Criador já tem feito. E o Criador criou a si mesmo, bem como ele criou você. Criou a si mesmo e criou outros. Criou todos os outros e deu o bem universal para todos. E você terá um mundo que tem sido criado por você e para todos. E para o Criador. Criado para o Criador desde quando ele criou você. Criado para o Criador desde que ele criou tudo. Pois sempre que você cria algo, você cria para o Criador. Então ele traz esses conceitos de criação. Ele traz um conceito da gente se deparar junto ao Criador, uma vez que a gente é imagem e semelhança. Então a gente cria para ele, porque na verdade a gente usa a tecnologia dele, a vibração dele, né? Que é uma vibração avançadíssima quando a gente cria eventos usando a nossa consciência. Ah, Lome, quando eu crio o mental? E quando eu faço o pensamento positivo lá na minha casa? E quando eu faço, enfim, né, decretos, textos e tal. Nessas outras atividades, você usa o mental. Você usa você mesmo. Trabalhando a linha consciencial, que em qualquer prática do Grabovoi, você, ou qualquer prática que você passar para o seu cliente, ele vai trabalhar também. Qualquer prática do Grabovoi trabalha a linha consciencial, que é uma estrutura mais profunda, né? E que favorece a criação de eventos trabalhando uma conexão universal. Qualquer prática do Grabovoi, você tem uma conexão universal com a fonte. Você tem a conexão com o próprio Criador. Porque você volta para dentro. E tem uma parte dele que está dentro de você. Tem uma parte dele que está dentro de nós. É a nossa essência mais profunda. A nossa essência mais profunda, que eu comentei antes desse exercício de hoje, que ela é perfeita, ela não tem defeitos, ela é perfeita, ela pode tudo, ela cria tudo, ela sabe tudo, ela tem todas as informações. Essa essência mais profunda é parte do Criador dentro de cada um de nós. É por isso que nós temos a capacidade de criar. Porque nós temos essa parte dele dentro de nós também. Então nós temos uma habilidade semelhante à dele, que é criar e manifestar usando a nossa própria consciência, usando o nosso próprio espírito, né? Espírito, como eu já comentei em outros dias, não é só para se desenvolver, para sermos bonzinhos e irmos, né, para um lugar maravilhoso porque somos bonzinhos. Não, espírito é muito mais do que isso. Espírito cria. Espírito tem essa capacidade de criar. Então, qualquer prática do Grabovoi, você usa a sua estrutura espiritual para criar eventos. É bem profundo, né? E, ao mesmo tempo, é imbatível. Porque você usa uma estrutura muito mais poderosa do que a sua mente. Você usa uma estrutura muito mais poderosa do que o seu corpo.
E se você ainda não sabe, terapeuta, o que a sua mente faz, o que o seu corpo faz, não é nada mais, nada menos do que, teoricamente, ela deveria fazer algo comandado pelo seu espírito. Hierarquicamente, ele está acima dela. Hierarquicamente, a sua alma está acima do seu corpo. Hierarquicamente, a sua consciência está acima do seu corpo e da sua mente. Só que, durante muitos anos, nunca te contaram isso e também nunca me contaram. E nós insistimos em trabalhar sempre com o mental. Só que o mental, sem essas estruturas, pode ser um tiro no pé. Pode ser uma grande catástrofe. Porque você já deve ter ouvido isso e o seu cliente ouve todo dia. Aquela vozinha que incomoda, aquela vozinha que fala que você não vai conseguir, aquela vozinha que fala que não vai dar certo, aquela vozinha que fala que existe lei de Murphy, quando na verdade nós criamos tudo. A própria lei de Murphy é que tudo pode dar errado quando tem que dar errado, também é uma criação humana. Também é uma criação humana. Então, o que eu trago para você aqui são práticas que trabalham algo hierarquicamente muito acima do que tem sido trabalhado até o momento por todas as pessoas, né? E que complementa de forma extraordinária aquelas práticas, aquelas técnicas que você aprendeu em diversos cursos, porque eu te conheço, eu sei que você faz curso à torta e direito. Todas as alunas minhas fazem curso absurdamente. Tem uma que eu gosto muito, que falou há poucos dias comigo. Aluna, eu tô muito louca, eu tô fazendo 5 cursos ao mesmo tempo. Então, tudo isso que você tem estudado profundamente para você ajudar o seu cliente de terapia integrativa, se conecta com isso aqui. Casa com isso aqui. Num casamento perfeito. Por quê? Porque você trabalha vibração, isso aqui também trabalha. Você trabalha, de uma certa forma, se você trabalha vibração, você também trabalha o consciencial. E aqui também trabalha. E a longo prazo, o desenvolvimento consciencial e espiritual, trabalhando as práticas do Grabovoi, são indiscutíveis. São indubitáveis, são indiscutíveis. E aqui você tem algo poderosíssimo para o seu cliente de terapia integrativa. E para você, porque você é o próprio caso de sucesso, né? Então, o Grabovoi traz muito esse ponto de criação. Não tem como fazer qualquer prática do Grabovoi sem ser para criar algo. Mudar, melhorar ou criar do zero. Qualquer prática do Grabovoi tem essa premissa, porque ele segue a diretriz criativa. Se você der uma passadinha lá na Amazon, tem muitos livros meus que eu traduzi, enfim, alguns livros você vai ver. Grande parte dos livros do Grabovoi, o início do título é Ensinamentos de Grigori Grabovoi sobre Deus. Por quê? Deus cria. E a gente usa uma tecnologia de criação. A gente usa uma tecnologia de criação de eventos. Somos Deus? Somos. Só que nós não temos consciência disso. Ah, Loma, então você está dizendo que a gente pode ser mais que Deus? Não. Não. Ele já está, enfim, numa dimensão infinita. Nós estamos na terceira. Na verdade, a gente já passou da terceira, a gente já está na quarta. Isso aqui que a gente está vivendo, eu aqui conversando com vocês, esse ambiente que nós estamos, o planeta Terra em si, ele já vibra na quarta, né? Ele já não vibra na terceira, né? Várias pessoas já se sentem muito mais leves, até em termos de densidade, até em termos de peso mesmo, mais leves. A tendência é que a gente se torne cada dia mais leve, mas não é só um sentimento leve, é o peso nosso se tornar mais leve. Tudo vai se tornar menos denso, né? Tudo vai se tornar menos denso no planeta daqui a um tempo, tá? Por quê? Porque a gente está com uma vibração totalmente diferente. Então a gente já vibra da quarta para a quinta, já estamos transitando para a quinta, né? Embora a gente esteja em estado material, né? Eu consigo me pegar, vocês conseguem se pegar, tudo ainda é matéria, né? Mas lembrem-se de que matéria é energia. Energia é matéria. E nós somos um campo de energia, só que esse campo de energia está aumentando. Ele está expandindo. E nessa expansão, a gente começa a vibrar mais alto e a gente começa a se tornar mais leve e a gente começa a ter uma capacidade de criar muito maior, né? Então, a capacidade de criar é proporcional ao nosso nível vibracional. Todas essas práticas aqui, elas trabalham isso. Então, não se preocupe. Eu tinha uma pessoa muito querida, era uma neurocoach, que eu fiz um processo com ela de física quântica há uns anos atrás, 10 anos, 9 anos atrás. Acho que foi 9 anos atrás que eu fiz um processo com ela e tudo, de uns 4 meses. 4 não, acho que foi até menos, foi uns 2 meses só. E ela
tinha um certo receio de falar, né? Aloma, eu sou, mas você não é Deus, né? Então ela sempre frisava isso o tempo todo. E ali eu ainda não tinha aprofundado em Grabovoi nessa época, eu comecei em 2018, mas dali eu já tinha um sentimento muito profundo, né? Talvez até mesmo espiritual, entendendo de que tá tudo certo, realmente nós não somos, né? Ele está num nível muito mais elevado. Só que a gente tem que lembrar de que a gente é aprendiz dele. Então, se ele está na dimensão infinita, eu não sei exatamente a dimensão, acredito que tenda ao infinito, a dimensão universal, né, do ponto de vista do Criador, né, de toda a inteligência que tudo criou, nós estamos saindo da quarta e indo para a quinta. Obviamente, a gente está muito atrás, né, muito atrás. Mas qualquer evento que a gente crie, principalmente usando as frases do Grabovoi, a gente canaliza essa vibração. Porque a gente volta para dentro e a nossa essência tem parte da fonte. Então, a gente se conecta com o Criador no momento de criar. E a partir do momento que a gente aumenta mais e mais e mais a nossa vibração, assim como o seu cliente vai fazer quando você começar a passar essas práticas para ele também vai começar a aumentar essa vibração, e o aumento dessa vibração significa uma conexão mais profunda com a fonte. Ah, Luma, então tá, vamos dizer que extraterrestres existem e eles vibram na 15ª dimensão. Ok, qual é o significado disso? Eles criam, manifestam muito mais coisas do que nós, né? Os problemas que a gente tem hoje eles não têm, e eles canalizam e se conectam de uma forma muito mais intensa com a fonte de criativo do que nós. Ele tem essa capacidade muito maior do que nós. Por isso, ele manifesta mais, ele cria mais, ele faz mais, ele tem uma capacidade muito maior de alcance, porque ele se conecta mais com a fonte. Então, jamais a gente poderia pensar estar acima, né, dessa energia que tudo cria, né, do Criador. Não, muito pelo contrário. A gente tem que entender que a gente é aprendiz e de que a gente se conecta com essa fonte no momento de criar eventos. Que a gente se conecta com ele no momento de criar eventos, né? Então, o Grabovoi ele traz muito isso, né? Então, por isso que ele traz em todas as palavras, quem tem nos acompanhado aqui, o Valmir que está junto com a gente aqui todo dia, quem tem nos acompanhado aqui nessa jornada, tem observado as palavras do Grabovoi, que eu faço questão de ler, que ele volta-se muito para Criador, volta-se muito para Deus, volta-se muito... Por quê? Porque qualquer prática a gente conecta a gente canaliza essa vibração. E a gente vai aumentando essa conexão à medida que a gente vai aumentando a nossa vibração. Quando estivermos na 10ª dimensão, a gente vai se conectar muito mais. A gente vai ter capacidade de fazer muito mais. Isso é bom? Isso é bom demais. Na realidade, isso é importante, né? Isso é importante porque, segundo, né? Enfim, o Grabovoi... E vamos pensar pelo senso comum. Tudo foi criado para que fosse criado mais e mais e mais coisas. Tudo foi criado para que se desenvolvesse, para que crescesse. Assim como uma criancinha que nasce da mamãe e ela cresce. Se torna criança, se torna adolescente e se torna adulta. Assim também é tudo que existe no universo. Então tudo tem que ser criado a todo momento e tem que ser desenvolvido. Só que o desenvolvimento não se dá sem essa conexão. O desenvolvimento só se dá quando há uma conexão com a fonte. Sem essa conexão não ocorre esse desenvolvimento. Sem essa conexão não ocorre criação. Sem essa conexão não ocorre manifestação. Então, aquilo que você fez com a sua mente e que você já alcançou, né, com pensamento positivo, que eu já fiz muito isso, né, muito antes de conhecer o Grabovoi, eu já fiz muito isso. No passado, você fez muito. Você fez muito com a sua mente e tudo, e você usou o seu poder como ser humano, enfim, né, de fazer algo, de criar algo. Mas quando você se conecta com a fonte, o empoderamento se torna muito maior, né? E aí a tendência é que você, como ser divino que você é, só invencível. E não invencível para fazer o negativo, porque essa conexão ela não funciona para o negativo. Porque a vibração é muito alta.
E o negativo, o universo ele não entende bonzinho e malzinho. O universo ele entende vibração. E tudo que é negativo vibra baixo. Tudo que é positivo vibra alto. E essa fonte, ela entende a vibração alta, porque ela só trabalha em criação. E a criação, desenvolvimento, crescimento, em todos os sentidos, é vibração alta. É uma vibração mais alta. Se hoje você, enfim, vamos colocar do ponto de vista financeiro, né? Recebe X e amanhã você se desenvolve, você cresce, o seu negócio cresce, você consegue mais clientes, ou você cresce na sua empresa, você cresce na sua carreira. A tendência, né, é você vibrar mais alto. Você se desenvolveu, você cresceu, você vibra mais. Assim como quando você evolui relacionamentos pessoais. Nossa, eu tinha muitos problemas com pessoas, problemas em relacionamento. Hoje eu já tenho uma harmonização maior nos meus relacionamentos interpessoais. Por exemplo, trabalho, família, círculos sociais, enfim. Sei lá, né? Círculos sociais é muito comum, né? Própria igreja, por exemplo. Minha irmã faz encontro de casais, por exemplo. Então, é um círculo social ali que ela lida com outras pessoas. De uma certa forma, ela trabalha de uma certa forma, né? Ela ajuda ali naquele processo, naquele ciclo ali. Então, ambientes sociais, se você consegue uma harmonização, você evoluiu, você cresceu, você se desenvolveu no âmbito relacional. Se você se desenvolver no âmbito relacional, existe o quê? Um aumento vibracional, um aumento energético. O universo não entende positivo nem negativo, ele entende frequência. Mas é importante lembrar, querido terapeuta, que o negativo vibra baixo. Então nunca seja medíocre quando você for escolher algo para você. Sempre escolha o melhor. Nunca seja medíocre quando você leva algo para o seu cliente, que muito provavelmente ele vai pedir aconselhamento seu. Ele vai pedir um aconselhamento. Claro, você tem que deixar ele ir, mas em alguns momentos ele realmente vai querer uma opinião sua. Nunca leve o medíocre para ele. Leve o alto. Leve o alto, porque o alto vibra alto. E o alto, não o alto porque você quer ser melhor ou porque você... Não. É o alto porque você merece. Então, quando a gente busca algo elevado, porque a gente, enfim, quer ser melhor, porque a gente quer mostrar, porque a gente quer se autoafirmar, etc, etc, isso é uma armadilhazinha do ego, né? Isso deixa muita gente preso nessa realidade limitada da terceira dimensão. Mas quando a gente busca o alto, busca o melhor, busca o desenvolvimento, busca crescer em todos os sentidos da vida, tá? Todos os sentidos. Busca o crescimento voltado para o merecimento, porque eu mereço, porque eu quero, porque eu mereço, porque eu vou me sentir bem dessa forma. Se for algo genuíno, sim, é algo que vibra mais. É algo que vibra mais alto. Então, querido terapeuta, a dica que eu tenho para você hoje é sempre levar o melhor. É sempre levar a expansão. É sempre levar o desenvolvimento. Né? Então, à medida que a sociedade, que a população humana for desenvolvendo em nível de consciência, eu não dou 20 anos para não existir nem pobreza mais. Para não existir problemas que a gente sofre hoje. Por quê? A vibração vai estar mais alta. E o universo não conhece escassez. Porque a escassez vibra baixo. E o universo, a fonte criativa, ou se você quiser chamar de universo, se você quiser chamar de Deus, se você quiser chamar de Criador, o Grabovoi gosta de falar Criador. Se você quiser chamar de Criador da forma que você desejar, essa fonte também não conhece escassez. Então a vibração mais alta, ela exige um desenvolvimento em todos os sentidos, inclusive um desenvolvimento financeiro. Né? Então, e não um desenvolvimento financeiro porque eu quero sair com a minha Ferrari e mostrar para todo mundo, não. Né? A gente começa a se libertar dessas armadilhas do ego. A gente começa a se libertar dessa necessidade de se autoafirmar. A gente busca o alto porque a gente merece. A gente busca o alto porque a gente se sente bem. Porque aquilo vai oferecer mais. Né? Porque aquilo vai oferecer algo melhor. A gente começa a buscar o melhor. A gente começa a querer o melhor. E não existe problema nenhum nisso. O espiritual não tem diferença do material, porque matéria é energia. Né? A cadeira, o sofá, a cama que você está sentado aí agora, enfim, se você está no carro, no local que você está aqui agora, me ouvindo falar, querido terapeuta, ou se você está no seu consultório, né, ou se você está aí prestes a almoçar, enfim,
ou acabou de sair do almoço, eu trago esse ponto para você. Onde você está sentado agora. Isso é vibração. Isso é energia. Tudo é energia. E aquilo que você manifesta em termos materiais também é vibração. O ponto é, o que te motivou? O que motiva o seu cliente também? E é algo que você tem que levar isso nos seus atendimentos. Trabalhando o número de Grabovoi, você tem que levar isso. O que motiva o seu cliente a ter esse determinado objetivo? É uma questão egóica? Dificilmente ele vai ter sucesso trabalhando no número de Grabovoi. É por isso que eu ouço todos os dias pessoas, até que mesmo na nossa comunidade do Sempre Fluindo, às vezes alguém vê algum rio e comenta que é uma falácia, né? Comenta que esses números não funcionam, comentam que o Grabovoi já foi desmascarado, porque grande parte das pessoas se motivam para criar objetivos fazendo essas práticas motivadas pelo ego. Então, o que motivou o seu cliente a querer essa mudança? É algo genuíno? É algo que faz parte da essência dele? Ou é simplesmente mais uma necessidade de autoafirmação? Se for mais uma necessidade de autoafirmação, ele não precisa de você. Ele usa o mental dele. Ele não precisa das suas práticas sofisticadas. Ele não precisa do seu portfólio de atendimentos. Ele usa o mental dele. Ele usa lá os decretos, o pensamento positivo, as frasezinhas, né? Ele usa algumas práticas também de limpeza, como o Ponopono, e tá tudo certo. Ele não vai precisar de você. Ele vai precisar de você sim, se ele quiser algo que venha de dentro. Se ele quiser algo que venha da essência, e se ele quiser melhorar tudo, se ele quiser, né, com esse evento, manifestar, beneficiando todos os envolvidos. Aí sim, aí ele está no endereço certo, aí ele está com a pessoa certa, e você pode sim passar essas práticas para ele, né? E aí eu deixo você, querida terapeuta, com um caloroso abraço, fico muito feliz, sinta-se profundamente acolhida aqui na nossa comunidade Sempre Fluindo. Aqui eu falo o que eu penso mesmo, eu falo sem ter trava, né? Porque eu não quero levar algo dúbio, ambíguo, né? Como várias pessoas já observaram em termos dos números de Grabovoi, eu trago essa ciência no ângulo, né? No ângulo de melhoria, no ângulo de desenvolvimento do seu cliente, né? No ângulo e eu jogo muito na real, e isso faz parte dos meus valores. Eu sou muito transparente aqui na nossa comunidade, e eu me sinto à vontade para poder trazer isso para você. Por quê? Porque eu não quero que você tenha fracasso trabalhando com essas práticas. Eu já trago para você onde funciona e onde não funciona. Porque onde não funcionar, você nem vai perder o seu tempo para levar isso para o seu cliente, né? Então, eu gosto muito desse alinhamento com você, querido terapeuta, para que você não entenda de uma forma superficial, né? Então, eu fico muito feliz, uma querida aluna, ao assistir meu curso, ela falou assim: Aloma, agora eu conheço o verdadeiro Grabovoi, né? Antes eu não conhecia, eu conhecia o que estava ali nas redes sociais, que é muito superficial. Então é isso que eu tento trazer, apesar do nosso tempo limitado aqui, apesar, né, de não conseguir estar com você 24 horas, querida amiga terapeuta, mas eu trago para você aqui, em verdadeira grandeza, o que realmente tem por trás dessa ciência, né? E até onde ela funciona e até onde vai ser uma perda de tempo você levar para o seu cliente de terapia integrativa, né? E a dimensão da transformação que ela pode causar para o seu cliente, né? Então, até mesmo para você não criar uma expectativa num cenário ali que você acha que não vá, né? Que não vá se encaixar, ok? Então, deixo aqui um caloroso abraço. Por favor, sinta-se profundamente acolhida aqui na nossa comunidade. Sempre estaremos nos encontrando. Amanhã estaremos trabalhando o nosso 29º dia da nossa jornada de autotransformação aqui na nossa comunidade Sempre Fluindo, e que você poderá, né, acessar quantas vezes você quiser, especificamente no dia do mês daquele exercício, né? E deixo você aqui com um caloroso abraço, muita luz no resto do seu dia, no resto dos seus atendimentos aí no seu consultório, ou que seja em casa se você atende online. Deixo também um caloroso abraço, né? Enfim, estendendo aí a sua família, pessoas que você ama e que você vai partilhar momentos especiais aí, pós o horário comercial, pós os seus atendimentos. E nos encontramos amanhã aqui, horário marcado, no Sempre Fluindo, para a gente poder
traçar mais uma etapa, um degrau dessa incrível escada, né, de autotransformação que não tem fim. O seu desenvolvimento e o meu desenvolvimento não tem fim. E daqui a uns anos, terapeuta, eu já te dou esse spoiler, não estaremos tendo essa conversa aqui. A gente vai falar sobre assuntos muito maiores, muito mais complexos, e esses problemas que você vivencia hoje junto ao seu cliente e que eu vivencio hoje também junto às pessoas que me procuram para trabalhar com os números de Grabovoi, esses problemas já não existirão mais, eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Um forte abraço, nos vemos amanhã. Se você gostou dessa chamada, se você gostou desse conteúdo, não deixa de curtir aqui a página, não deixa de compartilhar com a sua amiga, com o seu amigo terapeuta que você acha que esse conteúdo vai ser válido. E se você ainda não nos segue, não deixa de nos seguir. Um forte abraço, te vejo amanhã. Namastê, fique com Deus, tchau, tchau.